Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Como que foi a abordagem do seu primeiro expert? Ou ele te achou, ou você foi atrás dele? Ixi, não. É difícil falar isso, né? Porque eu acho que eu nunca prospectei um expert, assim, que trabalhe comigo até hoje, diretamente, sabia? As pessoas sempre me procuraram. Eu me lembro de ter abordado, assim, ativamente, uma única expert que eu não fechei, que depois eu que não quis fechar, porque eu não gostei muito do estilo dela, mas todos os outros especialistas me foram trazidos, ou por conhecidos, normalmente indicação, ou porque a pessoa me procurou. Então, assim, porque que acontece, né, Ju? Quando eu comecei a lançar experts, foi exatamente essa trajetória que eu te contei. Eu já tinha muito resultado. Então, eu me dava ao luxo de poder escolher. Eu já estava no mastermind do Érico. O grupo do Érico sempre foi muito forte. Então, as pessoas já conheciam a minha empresa, já sabiam como é que funcionava. Então, as pessoas começaram a vir. E eu falo que essa é a forma de prospectar mais eficiente que existe, que é a prospecção passiva. Você primeiro cresce e aí, de repente, as pessoas começam a vir até você, através dos seus resultados, as pessoas vêm. Exato. Isso porque na época eu nem tinha Instagram, nada disso aberto, gente. Sempre foi tudo fechado. Eu comecei a sair dos bastidores, que eu falo, foi ali no comecinho do ano passado. Na verdade, foi no final de 2019 que eu comecei a fazer stories. Eu abri o meu perfil e comecei a fazer stories, porque nem post no feed eu tinha. Tenho. Não, agora meu feed tá nascendo. Mas assim, demorou muito. Mas naquela época, o boca a boca foi muito importante. A Jo, ela tem bastante alunos que querem ser coprodutores, experts. Mas assim, para quem quer ser coprodutor, qual a dica que você dá assim para analisar de repente um expert? Porque o que eu costumo falar para eles, né? Eu falo para eles assim. Porque as pessoas chegam para mim, alunos e não alunos. Os meus alunos, eles são mais educados, porque a gente já ensina. Mas os seguidores, eles chegam e falam assim: não, então, eu quero achar o expert, como é que eu faço para achar o expert? Eu falo, pensa assim, imagina que você entrou no Tinder. E aí você deu match com um cara. Você vai pedir pra casar com o cara no primeiro dia? Não. Ou você vai sair com o cara, aí você vai conhecer o cara. O que você acha disso, Pri? Você acha que tudo bem casar no primeiro encontro? Eu acho assim, tem casos que funcionam, né? Você vê, por exemplo, o Ladeirinha com o Rui e a Kátia. Eles estão juntos até hoje e foram logo o primeiro expert que o Ladeirinha, né, prospectou. Mas eu uso eles de exemplo para explicar, e eu vou falar uma frase muito feia, né, indelicada, mas vou falar que a exceção é a regra do burro, né? Essa é a exceção, essa não é a regra. Via de regra, não adianta eu querer juntar 9 grávidas de um mês, juntar todas para ter um neném em um mês. Não existe isso. As relações, elas demoram um tempo de amadurecimento. E se você pular essa etapa do processo, é muito mais fácil dar errado do que dar certo. Então, eu sempre indico que as pessoas fechem com calma e encerrem rapidamente. São essas as minhas 2 regras. A gente fecha o contrato demoradamente e a gente encerra o contrato rapidamente. Tem uma regra na contratação, né, que a gente fala disso, né, que é contrate devagar, demita rápido. E eu sou a favor, né, dessa máxima. Por quê? Porque você contratando rapidamente, você conhece o outro, você conhece as expectativas do outro, porque o processo, tanto para ser prestador de serviços, coprodutor, para você ter uma agência de lançamento ou para você ser sócio de especialista, é muito íntimo. Eu sempre faço as analogias como se fosse um relacionamento amoroso, né? Coitado do Pedro, vira exemplo toda vez. Mas é porque sabe? É um nível de convivência tão profundo quando você tá, claro, né? Responsável pela parte estratégica, de posicionamento, mas você convive tanto com aquela pessoa que tem mais chances de dar errado do que de dar certo. Então, você tem que estar muito maduro e a outra pessoa também. Né? Porque também tem isso, não adianta um lado só estar pronto, o outro lado tem que estar pronto. E isso leva tempo. Então, como é que você conhece o outro?
Como é que você consegue alinhar expectativas se não há tempo, se não há convivência? Fica impossível. E outra coisa, né? Quando você tá conhecendo uma pessoa, você quer fazer de tudo pra agradar aquela pessoa. Então tá tudo bem, entendeu? Então, vassoura nova varre bem, né? exato. Então, e na relação entre expert e coprodutor é a mesma coisa. Tá todo mundo feliz. E não é falsidade, é que nem na relação de, né, marido e mulher, assim, você conhece a pessoa, nossa, eu te amo todo dia, a mulher tá sempre arrumada, o cara tá sempre, né, café na cama. Barba feita. O tempo vai passando e colocando à prova essas coisas. E tá tudo bem, porque tem um vídeo do Pedro Calabres que eu adoro, falando sobre o que é a paixão e quanto tempo dura a paixão em termos químicos, né? E ele fala que a paixão tem muitos fatores que se assemelham ao transtorno obsessivo-compulsivo, em que as pessoas elas são movidas a agir por conta de descargas químicas, hormonais, né? Então, ela tá ali todo dia e ela tem desejo do ser amado e ela tem pensamentos invasivos sobre aquela pessoa ao longo do dia, está tomando café e lembra daquela pessoa. Isso tudo é explicado, é cientificamente, neurologicamente explicado. E aí, quando ele vai falar sobre o amor, né? Quando a paixão deságua no amor, é onde as coisas começam a ser construídas. Então, a atenção que eu dou para o outro, ela é objeto de um esforço que eu faço. Ela não é natural como quando eu estou apaixonada. Ela é uma escolha e ela é um construído comum. Então, chegar nesse ponto com expert é muito importante. É o meu lado pisciana, que explica as relações entre os especialistas e os profissionais de bastidores. Mas é verdade, sabe? Eu já fechei parcerias aí com dezenas de experts. São mais de 100 lançamentos feitos até hoje. Eu posso falar com alguma propriedade. Já lidei com experts de todos os nichos que você possa imaginar. Certamente que não vi muita coisa, até porque, né, pelo amor de Deus, tô com 34 anos, né, quero ver muita coisa ainda. Mas é verdade que eu já passei um bocado, assim, e do que eu vi, não muda muito, porque é relação humana.